Olá, todo mundo. Eu fiquei um tempo muito longo agora sem aparecer aqui, mas resolvi aparecer de novo e hoje eu vou falar sobre a minha rotina, um dia, como é que é um dia meu no hospital. Agora eu tô passando especificamente numa rotação externa, não no meu departamento de origem, digamos. Eu tô passando na gastroenterologia, na internação, e vou contar pra vocês como é que é o meu dia a dia do início até o fim. Então, se você tem interesse em saber como é que é o dia a dia, fique ligado. Então, a gastro para nós funciona da seguinte forma: a gente, na verdade, são 2 internações de gastro nesse hospital, e é uma do lado da outra, tá? E cada uma dessas 2 internações tem 30 pacientes, 31 pacientes. E eu tô numa dessas estações, apesar de elas serem uma exatamente do lado da outra, elas são divididas. Em cada uma das internações são 3 médicos residentes e um médico que é o preceptor. Então, cada um de nós, dos residentes, a gente é responsável por 10 ou 11 pacientes, ou leitos, né? Porque nem sempre todos são cheios, mas teoricamente é para eles estarem sempre cheios. E então, eu sou uma dessas 3 e a gente tem uma salinha dos médicos e tem 4 computadores para 3 médicos. E então, começando cedo da manhã, como é que acontece? A gente chega lá sempre por volta de umas 7h30, porque às 7h45 tem uma reunião das 2 internações com todos os médicos e com a radiologia. Então vem um radiologista também, a gente se encontra numa sala de seminário, e aí a gente vê junto com o radiologista e discute todas as CTs ou todas as ressonâncias, enfim, todos os exames de imagem, tirando sonografia e tirando raio-x de que aconteceram nas últimas 24 horas. Então a gente senta e discute essas imagens. Claro, se a gente tem outras perguntas sobre outras imagens, pode sempre pedir para o radiologista também olhar essas imagens que a gente está trazendo. E depende, claro, de cada dia, às vezes são mais, às vezes são menos, então não tem uma duração exata. Além disso, nessa reunião o que acontece é que a pessoa da noite, o médico que foi responsável pela noite, ele vai contar todas as coisas que aconteceram na noite. Os pacientes novos que chegaram, se algum paciente decompensou e se aconteceu alguma coisa, se algum paciente foi transferido para UTI, enfim, se faleceu alguém, etc. E então, começa às 7h15 e aí às vezes, assim, quando acontece super rápido, aí às 8 horas a gente já tá pronto, e já aconteceu da gente ter que ficar 45 minutos, ficar até as 8h30 lá, mas isso acontece raramente. Então, quando a gente tá pronto, então, cada um vai pra sua internação, aí tem um plano, assim, com todos os leitos, e aí a gente vai lá e marca quais pacientes que vão embora hoje, ou muito provavelmente vão embora hoje, porque isso é importante para a enfermagem saber. Aí a gente se encontra ali com a enfermagem, com as pessoas que são responsáveis pelo manejo dos pacientes, se chama Patient Manager, e eles nos dizem quem que vai vir hoje, quais são os pacientes novos hoje, quem vai para qual leito, etc, e a gente organiza isso. Claro que não é 100%, porque no decorrer do dia acontecem coisas novas, acontecem imprevistos, etc. Aí isso demora 5 minutos. E aí, digamos assim, que começa a rotina da internação, digamos, tá? Começa com as retiradas de sangue, e isso é feito normalmente pelos estudantes, ou pelos estudantes que estão mais cedo, que se chama Famulanten, que eles estão até o 5º ano, ou pelos PJ, que são os doutorandos, que são as pessoas que estão no último ano da faculdade. Então eles, geralmente a gente tem claro, às vezes a gente não tem nenhum, mas geralmente a gente tem entre 1 e a gente já teve até 4, então depende. E eles fazem isso.
E é claro que quando eles não estão, daí a gente tem que fazer. E aí a gente, cada um tira sangue dos seus próprios pacientes. Mas isso acontece raramente. Então, daí depois de tirar o sangue, a gente faz visita dos pacientes, a gente visita todos os pacientes, conversa com eles e olha os sinais vitais, olha chama aqui curva, que é onde fica todos os sinais vitais, todas as informações de medicações, o que os pacientes tomam, quais são as medicações atuais. E isso pode demorar bastante, porque são 10 pacientes para cada um, e a gente tem que olhar tudo, ver quais são os procedimentos que estão planejados para hoje, quais que a gente tem que planejar. E aí tem que ficar ligando pra lá e pra cá, pra organizar, pra fechar a agenda dos pacientes também. Tudo isso a gente que faz, né? E então visita os pacientes, olha as curvas, olha os sinais vitais. Aí depois que visitou os 10 pacientes, aí geralmente os laboratoriais das pessoas que provavelmente vão embora nesse dia já estão lá. Isso vai ser por volta do meio-dia. A gente olha, decide se o paciente vai ou não. Aí se o paciente vai, daí a gente tem que fazer mandar os pacientes para casa, né? Dar alta para os pacientes. Aí geralmente a gente já deixa pronta as Arztbrief, que são as notas de alta, né? Que aqui são bem mais complexas do que no Brasil, são bem mais completas, bem mais elaboradas. E dá para fazer na hora também, mas aí, né, vai demorar pelo menos, acho que a mais simples vai demorar uns 15 minutos. E as mais demoradas, 1 hora talvez. E isso no que eu estou fazendo agora, na internação de gastro, tá? E aí, enfim, tu imprime as notas de alta, vai lá, conversa com os pacientes, explica tudo que vai acontecer a partir de agora e tal, como que é pra ele tomar as medicações e etc. Aí, ok, daí deu alta para os seus pacientes do dia. Aí isso já, enfim, aí depende de pessoa para pessoa. Tem gente que nesse momento já saiu para almoçar e voltou. Tem gente que não almoça. Tem gente que vai rapidinho, busca alguma coisa em 5 minutos e volta e come na frente do computador. Enfim, isso é muito pessoal. Mas não tem assim, formal, uma hora, a hora do almoço. Isso não tem. Cada um faz meio que do seu jeito, cada internação faz do seu jeito. A gente vai às vezes almoçar juntos, enfim. Aí, geralmente na tarde, aí chegam os pacientes novos, às vezes eles já chegaram até, mas às vezes eles ficam lá esperando na sala de espera. Aí a gente tem que fazer exame físico, anamnese, ver as medicações, ver qual que é o plano para esse paciente, por que ele veio internar, enfim, e ajustar tudo que tem que fazer com esses pacientes novos, né? Às vezes não tem nenhum novo, o que é muito, muito, muito raro. Geralmente a gente tem entre 2 e 4 novos. Essa seria a média, mais ou menos. E aí por volta das entre 3h30, 3 e 5, daí vem o preceptor e ele passa e a gente daí discute todos os pacientes. Ele começa com um de nós 3, dos residentes, aí eles discutem, daí vai pro segundo e daí vai pro terceiro. A gente não discute todos os 3 juntos, todos, não. Enquanto ele discute com o meu colega, eu fico fazendo as minhas coisas e vice-versa. E aí a gente define as coisas que ainda estão a ser definidas, e aí ainda tem que, a gente tem que fazer essas coisas, depois de discutir com o preceptor todas essas coisas, a gente tem que fazer tudo que a gente decidiu, né? Tipo, organizar os exames que a gente decidiu e tal. E aí a gente organiza tudo isso, às vezes tem que falar de novo com o paciente, porque mudou o plano, etc. E aí teoricamente, por volta das 4h30 deveria estar pronto, mas geralmente isso não acontece. Às vezes acontece de preceptor vir às 4, é claro que às 4h30 não tá pronto, né? Então, várias vezes acontece de tu ficar até às 6, ainda envolvido com os pacientes. E aí depois disso, geralmente tu ainda organiza as notas de altas pro dia seguinte.
Porque, como eu falei, daí tu não tem muito tempo na manhã, tu pode às vezes fazer uma ou outra, mas se tu tem, por exemplo, 4 pessoas que vão embora no próximo dia, fica um pouco apertado fazer as 4 no dia seguinte, na hora ali, antes deles saírem. E, claro, depende de quão complexo é o paciente e tal, etc. E aí, antes de ir embora, a gente ainda precisa ver quais que são os exames laboratoriais que os pacientes todos nossos vão precisar para o dia seguinte. A gente tem que daí, clicar no sistema, tudo que a gente quer para o dia seguinte, imprimir e aí deixar lá para a enfermagem para eles organizarem para o dia seguinte. Então, assim, é mais ou menos isso. E a hora de ir embora depende muito, depende, assim, das melhores das hipóteses, seria as 4h30, que é oficialmente, mas isso acontece muito, muito raramente. Claro que isso também é um pouco individual, mas pode variar das 4h30 até infinito, digamos, porque às vezes tem que ficar até mais tarde. E pra nós também é assim que a pessoa que vai ficar na noite, ela chega às 19 horas. Então, sempre um de nós 3 tem que ficar até às 19h30. Que tem essa meia hora que é de overlap, digamos, que as 2 pessoas estão lá, que é a hora de fazer a passagem de plantão. Então, é sempre um de nós 3 tem um dia mais longo, que fica até às 7h30, oficialmente, digamos. Às vezes tu acaba ficando até às 7h30, mesmo sem ser oficialmente, simplesmente escrevendo as tuas notas de alta ou, enfim, organizando coisas para os seus pacientes. Mas, oficialmente, tá um de nós todos os dias lá até às 7h30. Então, é isso. E daí, assim, durante a semana, a gente tem geralmente 2 vezes por semana visita dos pacientes com o preceptor. E ele vai olhando todos os pacientes junto com a gente. E aí a gente espera para fazer a visita junto com o preceptor. A gente não faz sozinhos daí. Isso é 2 vezes na semana, ou às vezes uma dependendo. E 1 vez por semana tem a visita com o chefe do departamento. Ele vem de manhã e aí ele passa por todos os pacientes. E a gente apresenta todos os pacientes, e, enfim, faz visita daí com o chefe. Então é isso. Acho que talvez seja curioso para alguns de vocês saberem como que funciona aqui. Eu acho que é um pouco diferente do que funciona no Brasil. Mas também eu acho que é muito diferente de hospital para hospital, provavelmente não só aqui de hospital para hospital, de hospital para hospital no Brasil também. Então, é isso. Se vocês tiverem mais dúvidas, mais sugestões sobre temas, etc., vocês podem me deixar nos comentários abaixo. Eu gosto sempre de ter ideias para temas, de ter sugestões, de ter mais perguntas. Eu respondo elas sempre de muito bom grado. Então tá, até mais. Tchau, tchau.